Programa Bons Negócios Tocantins. Oferecimento Watt Solar, energia renovável. Quilombos Beer, sua loja de insumos e equipamentos cervejeiros. Nunes Soluções Contábeis. Vila Real, consultoria e gestão empresarial. Casa Filmes, produção audiovisual. Olá, seja bem-vindo ao programa Bons Negócios Tocantins. E veja os destaques do programa de hoje. Empreendedores buscam modelos de escritórios compartilhados para reduzir custos. Superintendente do Procon no Tocantins, Walter Viana, fala sobre a lei do superendividamento que entrou em vigor este mês. A empresa se destaca no mercado com a industrialização de produtos reciclados, com a produção de 10 toneladas de material que é exportado para 11 estados. No Giro da Semana, confira como foi a visita do ministro do Turismo ao estado. E tem dicas e oportunidades com a jornalista Raabe Andrade. O programa Bons Negócios Tocantins começa agora. E neste mês de julho entrou em vigor a lei do superendividamento, que estava em discussão no Congresso há mais de 10 anos. E para falar como fica a atuação do Procon com esta nova medida, eu trago a entrevista com o superintendente Walter Viana. Confira a entrevista. Walter Viana, superintendente do Procon Tocantins. Bom, o Procon é o órgão estadual de proteção e defesa dos consumidores, também responsável por toda a política estadual das relações de consumo, da harmonia e do equilíbrio também nas relações de consumo. É o órgão que faz esse atendimento, né, esse primeiro atendimento ao consumidor que tem aí alguma resolução de algum conflito entre o fornecedor e o consumidor. O Procon é o órgão que tenta intermediar a resolução desse conflito entre as partes, entre o empresário, entre o consumidor, e tem como objetivo principal resolver a demanda do consumidor, além das ações rotineiras do órgão. Bom, essa lei talvez seja a maior alteração no Código de Defesa do Consumidor desde a sua criação. A gente vê ela com muito bons olhos, porque o nosso país hoje nós temos em torno aí de 70 milhões de pessoas endividadas, das quais cerca aí de 35 milhões são pessoas que estão na condição de superendividado. O que é uma pessoa superendividada? É aquela pessoa que já tem dívidas, né, vincendas, né, ou dívidas vencidas, que não tem a capacidade de pagar essas dívidas sem que isso comprometa a sua subsistência. Então a lei ela vem trazer o conceito do que é uma pessoa superendividada, ela vem trazer mecanismos de prevenção para que a pessoa não chegue a essa condição, mecanismos de educação financeira, e também vai trazer aí mecanismos para tirar aquelas pessoas que estão na condição de superendividadas. Então a lei é uma grande inovação, coube aos PROCONs na esfera administrativa e ao Poder Judiciário criar mecanismos, diretrizes, projetos para ajudar essas pessoas, esses consumidores a saírem dessa condição de superendividado. E consequentemente, à medida que o cidadão sai da condição de superendividado, ele recupera a sua capacidade de crédito, renegociando seus débitos e volta para o mercado de consumo, o que vai fazer também que tenha uma melhoria na economia brasileira. Estima-se em torno de 500 bilhões de retorno para a economia brasileira, com esses consumidores voltando à condição de poder estar no mercado de consumo. Porque à medida que você está endividada, superendividada e com restrições, você não tem a capacidade de crédito, você não consegue participar do mercado de consumo. Então é uma lei inovadora, onde o Procon Tocantins está se preparando para adequar as exigências que essa nova lei tem e poder contribuir com a sociedade como um todo. Primeiro ciclo de ações que pode ser desenvolvida pelos órgãos, e principalmente pelo Procon.
um trabalho de prevenção, de diminuição do assédio ao crédito, principalmente aos aposentados e pensionistas, educação financeira, projetos de educação financeira. O PROCON já tem um grande projeto de educação financeira voltado para os servidores públicos do estado do Tocantins. Nós estaremos ampliando agora esse projeto para os consumidores de um modo geral. No segundo momento, nós iremos criar um núcleo especializado de tratamento do superendividado, com a possibilidade da realização da audiência administrativa, onde o consumidor vai poder ter à mesa todos os seus credores e tentar fazer negociações de forma que o consumidor consiga pagar e consiga sair daquela condição de pessoa superendividada ou de pessoa endividada. Lembrando que esses mecanismos que a lei traz, essas soluções de resolução dessa situação que o consumidor se encontra, ele vale para aquelas pessoas que estão na condição de superendividado de boa fé. Não aquelas pessoas que contraem dívidas com o intuito de não pagar. Nós sabemos que a pandemia trouxe uma grave crise econômica e muitas pessoas acabaram se agravando na condição de endividadas e às vezes até tendo que contrair empréstimo para pagar dívidas passadas. Então é uma situação ou para arcar dívidas futuras, né, ou para o seu próprio subsistência. Então o consumidor, são vários brasileiros e tocantinenses que se encontram nessa situação e caberá ao PROCON, né, aos órgãos de controle, ao judiciário, intermediar também a resolução desses conflitos. Por isso nós já estamos nos preparando para a criação desse núcleo especializado e o intuito é esse, ajudar o consumidor, intermediar o consumidor na resolução e na renegociação dessas dívidas. Os principais pontos que ela traz é a questão da prevenção. As características dos contratos, principalmente os contratos financeiros e produtos financeiros que levam a pessoa a essa condição de endividado, uma proteção maior, um trabalho de educação financeira, que é um trabalho preventivo, é um trabalho base, para que a pessoa ou aquela que está se recuperando do endividamento, ou aquela que não está ainda nessa condição, ela possa ter aí mecanismo, possa ter um auxílio, né, de informação, de educação, de prevenção, para que ela não chegue nessa condição de uma pessoa endividada ou de uma pessoa endividada. Então eu vejo isso como as principais alterações que a lei traz. E no segundo momento é a possibilidade de fazer o tratamento da pessoa na condição de superendividada. Esse é um ponto-chave nessa lei, né? Como eu disse, à medida que você vem tratando a pessoa que está superendividada, ajudando a renegociar, trazendo dentro da sua realidade orçamentária, você vai fazendo com que essa pessoa retire as restrições, volte a ter acesso ao crédito e volte a contribuir com a economia como um todo, tendo em vista que a nossa economia é baseada numa economia de consumo. Bom, em relação aos aposentados, pensionistas, como eu disse, os maiores fatores, né, de condição da pessoa chegar à condição de endividada é contrair empréstimos, contrair produtos, entrar em cheque especial, cartão de crédito, são produtos financeiros como um todo. Então essa lei traz maior proteção, né, a esses que são hipervulneráveis, como os aposentados, deficientes, pessoas, né, que estão na condição de pensionistas e os demais consumidores. Clareza nas informações sobre juros, sobre condições, né, por se tratar de contratos de adesão, muitas vezes você não tem acesso naquilo que você está contratando. Então a lei vem trazer maiores especificações sobre isso, no sentido de proteger o consumidor, no sentido de diminuir o assédio ao consumidor, que nós sabemos que o assédio é grande em relação a esses produtos financeiros, e essa facilidade do crédito pode muitas vezes colocar o consumidor numa condição de pessoa endividada. Por isso que a gente tem que ter esse conceito de que não adianta nada eu tratar o endividado, trazer ele de volta, se eu não disponibilizar a ele mecanismos de prevenção, de educação, de informação, para que ele não volte a estar novamente nessa condição de uma pessoa super endividada.
político muito positivo, é um dos principais pontos que a gente tem defendido, a possibilidade do consumidor, né, se arrepender daquele empréstimo, porque muitas vezes naquele momento ele teve a necessidade, ou às vezes ele pegou por impulso, sem às vezes ter a necessidade. Então esse mecanismo do direito de arrependimento nesses contratos, ele é muito importante, porque antes nós tínhamos o direito de arrependimento só nas compras pela internet. Agora, nessa possibilidade de produtos financeiros, né, a gente vai contribuir com a diminuição das pessoas superendividadas e diminuir esse assédio também, o direito de arrependimento. Isso, primeiro que ela é inovadora porque ela traz esses mecanismos, né? Antigamente a gente não tinha, a gente tinha uma aplicação do CDC, por exemplo, no Procon a gente recebia o atendimento, mas apenas fazia como um pedido de renegociação. E não havia obrigatoriedade da empresa, muitas vezes, fazer uma renegociação com o consumidor. Agora não. Se as dívidas comprometem a sua subsistência mínima, há de se fazer uma reorganização dessas dívidas de forma que não se comprometa acima aí do limite de 35%, né? Seja através de alongamento de prazo, diminuição do valor da parcela. Mas a pessoa que estiver na condição de superendividado, tem que ser feito um tratamento para que ela saia dessa condição. Antes a gente não sequer tinha o que era o conceito de superendividado. Agora nós temos na lei. Então é uma proteção legal, né? É uma garantia de direitos que o consumidor tem e até mesmo de justiça social. Porque à medida que a pessoa não consegue, como eu disse, se alimentar, pagar a sua moradia e ter água e energia, ela não tem condições de se manter fisicamente, né, de forma humana, ter condições de sobreviver. Bom, as pessoas que estão nessa condição, procurem o Procon Tocantins nas nossas unidades, né, de atendimento. Nós estamos, durante a pandemia, com atendimento eletrônico, implantado desde o início da pandemia através do nosso site. Estamos atendendo presencialmente também através do agendamento. E ao procurar o Procon, a gente vai registrar aquela demanda como uma solicitação de renegociação de dívidas, com base na lei do superendividamento, e vamos dar início, né, a esse tratamento nesse primeiro momento. As demais políticas elas estão sendo desenvolvidas, de educação financeira, de prevenção e de informação, mas o tratamento específico ele é realizado através do órgão com o atendimento e também com a realização dessa audiência conciliatória com todos os credores que o consumidor tem. A gente está estruturando esse projeto, tendo em vista que a lei é uma lei recente. A gente tem vários núcleos aí no estado todo, então é preciso toda uma logística, toda uma estrutura e até a capacitação dos servidores, por se tratar de uma lei nova, da aplicação dela na prática. Também estaremos aí estabelecendo parcerias com o Poder Judiciário, para que nós possamos, num segundo momento, alinhar esses entendimentos, de forma a facilitar a vida do consumidor, para que ele possa, de fato, ter uma efetividade na lei, na sua vida, na prática, ter a aplicação da sua vida. E o nosso intuito maior é esse, ajudar as pessoas endividadas a voltarem para o mercado, a terem uma subsistência digna, né, e a poder pagar as suas contas sem comprometer a sua sobrevivência. E agora nós vamos trazer uma reportagem sobre uma empresa considerada ecologicamente correta. Conheça agora a história do Grupo da Família, que trabalha com a industrialização de produtos reciclados, exportando para mais de 11 estados. Na empresa Grupo da Família, recipientes comercializados com produtos de limpeza e higiene que costumam ir para o lixo, aqui são 100% reutilizáveis. A família da Magda emprega mais de 30 colaboradores que trabalham na reciclagem de plásticos e fabricação de cordas. Todo mês, a empresa fabrica cerca de 10 toneladas com itens que seriam descartados no meio ambiente. A empresa ela surgiu em 1994, ainda no estado de São Paulo, quando a minha mãe, ela decidiu ajudar meu pai. Já tinha os 3 filhos nascidos, eu era menorzinha, tinha 1 ano de idade. E ela falou assim, não, eu vou ajudar ele financeiramente. Aí decidiram trocar um carro
por 10 maquinários que vocês vão conhecer lá embaixo depois. E aí, com essa troca, ela começou a fazer as cordinhas no quintal da casa dela. E aí, quando foi visto que esse trabalho que ela estava fazendo, ela estava ganhando mais do que ele trabalhava em empresa privada na época, ele pediu demissão, saiu da empresa dele e decidiu ajudá-la, né? Aí, no caso, assim, quando ele saiu e foi se dedicar ao negócio que eles estavam construindo juntos, aí a empresa começou a ficar, né, a crescer e a tornar visível. E aí, com o apoio dele, ela ficava na produção e com o apoio dele, essa questão de documentação, contabilidade, novos clientes, fornecedores, aí foi ele correndo atrás e ela produzindo. Então, foi assim que eles construíram o que tem hoje. Então, a gente recebeu esse apoio do Estado e instalamos aqui. Então, estamos já há 20 anos só em Palmas, em Tocantins. Só que a empresa ela completou 27 anos de constituição. Polietileno de alta densidade é o principal item utilizado na indústria. Presente na embalagem de produtos como água sanitária, amaciantes, shampoos e outros, eles chegam na fábrica através de doações voluntárias e separação de associações de catadores. Em seguida, são manuseados em várias etapas até que cheguem no produto final, a corda. E com esse material a gente passa pelo processo de industrialização, é feito o monofilamento das cordas, passa pelos maquinários e aí consegue, né, entregar para a gente a corda pronta. Ou corda para varal, corda para redes esportivas, redes de pesca e vigo de estofados. Os itens, depois de separados e lavados, são submetidos a um processo de aglutinação, onde são aquecidos a uma temperatura de 130 graus Celsius para serem unidos em um só, gerando a matéria-prima. E é com ela que são fabricadas as cordas de diversas espessuras. Toda a produção é comercializada para distribuidoras e atacadistas. A gente atende hoje 11 estados brasileiros, né, que eles conseguem comprar a nossa corda e fazer a distribuição. A gente não vende para consumidor final, somente para distribuidores e atacadistas. E a maior satisfação da família não está só na geração de renda, mas também na contribuição para o processo de recuperação e manutenção do meio ambiente. Que hoje o nosso produto final ele é 100% reciclado pós-consumo, né? Porque até 2015 a gente trabalhava com material virgem, né? Que é aquele que a matéria-prima é explorada, vem de exploração de recursos naturais. E hoje a gente pode dizer que o nosso material ele vem somente de material já consumido, né? No caso, quando a gente faz o descarte em casa, a gente tem a ciência de que esse reciclável vai para alguma indústria. Por exemplo, eu termino de usar meu amaciante, eu coloco ele na reciclagem e da reciclagem ele vem para cá e consegue transformar em um produto totalmente diferente. Então, assim, quem olha para cá, ninguém fala que uma garrafa de amaciante virou corda para varal. Ninguém fala que esse é o processo que aconteceu. Então, assim, a gente tem muito orgulho de falar que o nosso material ele é 100% reciclado e que a gente contribui, né, com a retirada de 8 a 10 toneladas mensais, né, do lixão, do aterro sanitário. Pra frente com o Sebrae. Uma nova realidade pede que você esteja preparado para reinventar o seu negócio. Conheça o Pra Frente com o Sebrae e acesse conteúdo atualizado para a gestão do seu pequeno negócio. São consultorias, informações sobre linhas de crédito, renegociação, limpa-nome, cursos EAD e muito mais. Tudo isso de forma rápida e gratuita. Chegou a hora de fazer acontecer. Pra Frente com o Sebrae, para você chegar mais rápido e mais longe. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Na Watt Solar, você pode fazer um projeto de energia fotovoltaica que melhor atende às suas necessidades. E nem se preocupa com o preço, porque você pode parcelar tudo em até 84 vezes, com até 120 dias para começar a pagar. Você pode economizar até 95% na sua conta de energia, com uma durabilidade nos equipamentos de cerca de 25 anos. Fala sério, é só vantagem. Fale com a gente, solicite um orçamento e venha economizar você também. Transmissão ao vivo para mídias sociais, para Facebook, Instagram e YouTube. Live para empresas, eventos corporativos,
transmissão de leilões, transmissão com drone, live shows, soluções inovadoras para transmissão ao vivo via internet. Instagram, @CasaFilmes. E aqui na capital, empreendedores estão adotando cada vez mais os escritórios compartilhados para reduzir custos. A pandemia vem acelerando uma tendência cada vez mais forte no mercado, que é o uso de espaços compartilhados pelos empreendedores que buscam reduzir custos e minimizar os prejuízos provocados pela Covid-19. Sim, eu tinha uma loja de roupas, trabalhava com produtos e serviços, prestava serviços na área de consultoria de imagem e tinha loja, trabalhava com estoque e tudo. E aí, com a pandemia, eu decidi encerrar a loja e continuar a me dedicar ao serviço de consultoria. Foi onde eu encontrei aqui no GI a questão assim, do acolhimento que eu precisei naquele momento, né? Além do financeiro, que reduziu bastante as minhas despesas, porque aqui, enfim, a gente tem secretária, outros espaços que a gente pode utilizar como área de reunião para fazer treinamento. Isso tudo agregou também a minha prestação de serviço. Além disso, dessa questão financeira, que reduziu também os custos, né? Essa questão do acolhimento e de outras empresas no mesmo local, onde a gente também pode se apoiar, um comprar o serviço do outro, né? Ou então, assim, ser indicação para outras pessoas. A gente só se fortalece juntos aqui como empresas, né? Então, assim, para mim foi muito bacana. Neste coworking, são 24 salas, além de mini auditórios e um corredor específico para empresas. Segundo o proprietário do empreendimento, a procura aumentou nos últimos meses. Um dos motivos, aponta o empresário, é o custo, já que o profissional paga apenas pela hora utilizada. A gente até parou de alugar, né, as salas, mas assim, a partir de agora, de fevereiro para cá, aumentou bastante a procura. Porque eu acredito que muitas pessoas deixaram as suas salas locadas mensais, porque não tiveram um bom rendimento, tiveram que entregar as salas e começaram a conhecer o nosso espaço, né? Tem muita gente aqui que não tem mais sala alugada e vem aqui só para atender os seus clientes, né? E eles vê que é melhor financeiramente ficar aqui, né? Que, por exemplo, chega em julho, quer viajar, então não tem que ficar pagando aluguel no mês de julho. Chega em dezembro, quer pegar férias, simplesmente pega férias. Para esse 2021 em diante, 2022, eu acho que deve ter um crescimento aqui de pelo menos uns 30%. Isso eu creio que por causa mesmo do que aconteceu na pandemia, né? Muitas pessoas deixaram as suas salas e a gente também tá crescendo aos pouquinhos, né? Em geral, os espaços para coworking oferecem internet, estrutura de telefonia, salas de reunião, estações de trabalho e salas individuais. E eu vi aqui uma oportunidade de me reinventar, né? Por ser um espaço onde a gente já tem muita coisa, a gente tem uma secretária, a gente tem todo esse formato, a gente já tem parceiros, porque a gente tem as empresas onde a gente trabalha com essa questão da parceria. Então, seria no sentido de que a gente já tem um público, né, para poder estar atendendo. Foi quando eu aceitei, né, o convite para poder vir fazer parte aqui do GI com a parte do Kids, né? Tanto que a gente começou com Kids e a gente vai estar ampliando agora para o pessoal adulto também, porque a gente acredita que dá para a gente atender tanto os filhos como os pais aqui nesse ambiente, que é agradável, né, que já tem toda essa questão para a gente ter o nosso público, entendeu? Os coworkings também favorecem o relacionamento, a troca de experiências e o network. É o que aposta a proprietária deste outro espaço compartilhado para atrair mais clientes. E trazemos pontualmente, através de 3 programas que a gente tem aqui, a gente traz um chefe de cozinha e um profissional para dar uma palestra. Por exemplo, nós temos um programa aqui que chama Pulo do Gato. Então, você vem falar sobre o pulo do gato que você teve com o seu negócio. Você vem contar, né? E a gente vai assistir tudo aquilo e come um risoto e toma um vinho. Problema nenhum nisso, né? Nós temos também, além do pulo do gato, nós temos a sabatina. Alguém vai falar sobre, né, uma PEC que o governo federal lançou e que a gente está achando aquilo super polêmico para suspender as grávidas que estão trabalhando, enfim, os empresários ficam tudo perdido. A gente busca no mercado de trabalho
um advogado, né, que saiba do assunto. Esse advogado vem e a gente faz a sabatina. O que é a sabatina? Michele de pergunta. Nós vamos sabatiná-lo literalmente, né? E a gente tem também a confraternização mensal com novos membros. Então, os novos membros que entram para o grupo inteligente, que estão aqui no coworking, a gente junta quantos são em cada mês e no último sábado do mês a gente faz também um jantar, que é quando a gente faz uma confraternização para que eles apresentem o que eles fazem. Essa é a principal corrente que a gente tem entre nós mesmos, de que eu preciso saber o que você faz e você precisa saber o que eu faço e a gente precisa se comprar. Eu te compro, você me compra e a gente se vende. Esse é o pulo do gato. E é justamente todas essas vantagens que têm atraído cada vez mais os empreendedores e pequenos empresários. E é só a gente falar assim, eu acho que a questão do coworking é realmente algo assim, que não é nem futuro mais, já é algo que já é nosso presente e que assim, tende a se expandir ainda mais, né? Até por esses todos os benefícios que a gente tem, enfim. E a gente vai entendendo que às vezes não tem aquela necessidade de você estar num local atendendo 24 horas por dia. A internet nos dá essa mobilidade também, né? Que aí tem a história da gente conseguir alugar por hora também, não precisa ser mensalista de um coworking. Então a gente consegue dar mais dinâmica também para o nosso atendimento. E agora, no Giro da Semana, confira como foi a visita do ministro do Turismo ao Estado. O governador Mauro Carlessi, acompanhado do ministro do Turismo Gilson Machado, lançou na última quarta-feira em Casiara, na região do Vale do Araguaia, a ação Fomento Recupera Turismo, que visa atender o trade turístico com linha de crédito. A iniciativa faz parte do programa Tocando em Frente, lançado recentemente pelo governo do estado. Durante sua visita ainda ao estado, o ministro participou em Porto Nacional do lançamento do projeto de desenvolvimento sustentável do turismo de Porto Nacional, que ocorreu no Centro de Convenções da cidade, como parte das comemorações de 160 anos do aniversário do município. Gilson Machado acompanhou ainda o governador Mauro Carlessi na vistoria das obras da Ponte de Porto Nacional. E agora tem dicas e oportunidades com a jornalista Rabi Andrade. Olá, meu nome é Rabi Andrade, do portal Novitrine, e hoje eu vim falar como você pode ser contratado mesmo sem ter experiência. É bem verdade que muitas empresas demandam um nível de experiência e capacitação altíssimos. O candidato chega a ficar desanimado quando vê a lista de requisitos, mas algumas vezes o que falta é o candidato olhar com mais carinho para a vaga e para as suas próprias habilidades. Algumas empresas descrevem na vaga exatamente o perfil comportamental que ela espera do candidato. Então ali você já tem todas as dicas do que é relevante, do que é importante para aquela empresa e que você deve destacar no seu currículo. E quando você não tem experiência na área, você pode sim destacar as suas habilidades comportamentais. Além disso, muitos candidatos simplesmente não descrevem capacidades que eles têm e que podem ser interessantes para aquela vaga. Por exemplo, se você estiver se candidatando a uma vaga de vendedora e tiver familiaridade com algumas ferramentas digitais, como Instagram ou WhatsApp Business, isso pode ser um grande diferencial. Para quem tem essa possibilidade, fazer um estágio não remunerado ou trabalhar voluntariamente pode ser uma ótima maneira de conseguir experiência. Existem ONGs onde você pode exercer voluntariamente cargos de vendas, gestão, liderança, adquirir a experiência que precisa e depois encarar o mercado de trabalho. Então, recapitulando, leia os requisitos da vaga procurando pistas sobre o tipo de profissional que aquela empresa deseja. Em seguida, olhe para as suas habilidades, competências, os cursos que você fez, as experiências anteriores que você teve e destaque aquilo que pode mais interessar a empresa. Saber se vender como um profissional pode ser até mais importante do que ter aquela experiência específica que a vaga está requisitando. Por fim, aproveite todas as oportunidades para adquirir conhecimento e experiência. E já tire da sua cabeça que as únicas experiências válidas são aquelas registradas em carteira. Tá vendo só? Pode até ser difícil, mas não impossível. Então por hoje é isso. Pra frente com o Sebrae. Uma nova realidade pede que você esteja preparado para reinventar o seu negócio. Conheça o Pra Frente com o Sebrae e acesse conteúdo atualizado para a gestão do seu pequeno negócio. São consultorias, informações sobre linhas de crédito, renegociação, limpa-nome, cursos EAD e muito mais. Tudo isso de forma rápida e gratuita. Chegou a hora de fazer acontecer.
Pra frente com o Sebrae, para você chegar mais rápido e mais longe. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Infelizmente eu vou ficando por aqui, mas na próxima semana tem muito mais novidades. Programa Bons Negócios Tocantins. Oferecimento Watt Solar, energia renovável. Quilombos Beer, sua loja de insumos e equipamentos cervejeiros. Nunes Soluções Contábeis. Vila Real, consultoria e gestão empresarial. Casa Filmes, produção audiovisual.